Muito bem, vamos abrir as Bíblias para Mateus capítulo 5. Semana passada nós começamos o estudo sobre o Sermão do Monte. Vimos a respeito do nosso professor, né? O Senhor Jesus Cristo. Lemos os versículos 1 e 2. Hoje nós vamos pegar dos versículos 3 a 12. Mas como são só 2 versículos, vamos ler os versículos 1 e 2 também. Então, 1 a 12. Mateus 5, 1 a 12, nos fala assim a palavra do Senhor. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, como se sentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, mentindo, disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Vamos orar. Amado Pai, nós agradecemos ao Senhor por mais um dia que o Senhor tem nos concedido de vida e de podermos estar em Tua casa mais essa noite, Pai. Pedimos ao Senhor que esteja abençoando a Tua palavra e que Teu Santo Espírito esteja, primeiramente, limpando nossos corações e também abrindo os mesmos para que possamos aprender mais acerca do Senhor e da Tua palavra. Pedimos as Tuas bênçãos em nome de Cristo. Amém. Muito bem, hoje à noite nós vamos começar a estudar, nós vamos estudar bem por alto, mas vamos pegar as bem-aventuranças. Primeiramente, o que quer dizer bem-aventurado? Felizes, né? Acho que a gente já está até cansado de tanto ouvir essa mesma coisa, mas é bom porque fixa em nossa mente, né? Então, hoje vamos pegar uma parte do Sermão do Monte, também conhecido como as Bem-aventuranças, tá? O Sermão da Montanha não é apenas as Bem-aventuranças, tá? Porém, a parte mais conhecida do Sermão da Montanha, certo? E as Bem-aventuranças, elas nada mais são do que demonstrações daquilo de que se espera de todo cristão, tá? As primeiras 4 bem-aventuranças tratam do nosso relacionamento para com o nosso Pai. E as próximas 4 tratam do nosso relacionamento para com o nosso próximo, tá? Então, hoje vai ser rapidinho, apenas 2 pontos, tá bom? Então, Dona Verônica, irmão Reginaldo, fica tranquilo, que hoje vai ser rápido. São só 2 pontos. Cada ponto é subdividido em 100, mas vai ser rapidinho, tá? Tô brincando. Vamos lá. Primeiro, o relacionamento do cristão para com Deus. Nós temos ali a primeira bem-aventurança é bem-aventurados os humildes de espírito, versículo 3, né? Eu acho muito interessante quando nós observamos por que o Senhor Jesus Cristo inicia um sermão tão importante com essa bem-aventurança. Por que ele tem que começar falando sobre os humildes de espírito? É bem simples, porque se nós não aprendermos a sermos humildes, nós não vamos conseguir seguir nenhuma outra das bem-aventuranças, né? E quem está ensinando aqui é simplesmente o padrão máximo da humildade, o Senhor Jesus Cristo, né? Filipenses capítulo 2 nos fala a respeito
de como Cristo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz, né? Então ele é o exemplo máximo da humildade. Então ele tem, como falamos semana passada, autoridade, conhecimento da matéria para poder falar a respeito da humildade. Os humildes de espírito. A palavra ou a frase humildes de espírito significa aquela atitude espiritual que percebe sua aguda necessidade de desenvolvimento. É o oposto do orgulho espiritual. Vou repetir. É aquela humildade espiritual que percebe a sua aguda necessidade de desenvolvimento. É o oposto do orgulho espiritual. Quantos de nós já chegamos à plenitude do conhecimento de Cristo? Nenhum de nós podemos realmente levantar a mão, né? Na realidade, o autor dessa frase, Champlin, ele próprio tropeçou nisso, né? Porque ele chegou a um ponto, depois que ele já tinha escrito a enciclopédia, Novo Testamento comentado versículo por versículo e o Antigo Testamento comentado versículo por versículo. Depois que ele escreveu essas 3 grandes obras, ele escreveu muito mais coisas, mas em português essas são as 3 maiores. Ele chegou a um ponto que ele falou que ele não ia mais para a igreja, porque ele já sabia tudo da Bíblia. Não dá. Nós podemos saber muita coisa, mas nunca nós vamos saber tudo. Sempre devemos ter esse espírito de humildade, ou essa humildade de espírito, conforme diz o versículo, né? Sempre dispostos a aprendermos mais. Eu sempre falo, não importa quem está aqui na frente ensinando, nós devemos ter uma boa atitude para aprendermos. Não importa realmente a vestimenta de quem está aqui na frente. Eu lembro, alguns anos atrás, pastor Herbert, ele veio direto do serviço, fedendo. Ele estava de bermuda, não lembro se o senhor estava trabalhando com pintura ou com elétrica aquela vez, não me lembro. Eu lembro que estava como um trabalhador. E ele veio para trazer a palavra do Senhor. Para muitas pessoas, talvez iriam olhar e... como que alguém assim pode trazer a palavra do Senhor? Pode. Sabe por quê? Tanto ele como eu, como qualquer outra pessoa, somos simplesmente transmissores. Somos alto-falantes. Não somos nós que produzimos a palavra de Deus. É Deus que produz a palavra dele e nós só estamos transmitindo. Então, muitas vezes nós pecamos por causa disso, querendo julgar alguém por causa de sua aparência, por causa de alguma circunstância, né? E que talvez não deveria estar lá na frente. Se Deus o colocou ali, sim, ele deve estar ali. Então, todos nós devemos estar sempre prontos, abertos para aprender. Lembro outra vez também, acho que uns 2 anos atrás, na virada de ano, a Wagner, lá na Fé, ele foi escalado para pregar. E a primeira coisa que ele falou quando subiu no púlpito, não sei se o pastor Herbert lembra disso, a primeira coisa que ele falou quando subiu no púlpito, ele olhou assim e falou: caramba, quantos pastores tem aqui? Lembra disso, pastor Herbert? Viu? E daí? E eu lembro que ele trouxe uma palavra muito abençoada. Não importa, sempre devemos ter humildade para aprendermos mais. Então, torna-se óbvio o motivo por que Cristo iniciou esse sermão, né, o Sermão da Montanha, com
as bem-aventuranças e começou justamente com esse ponto. Afinal de contas, no reino dos céus não haverá ninguém, nenhum que não seja humilde de espírito. Então, devemos aprender a sermos humildes de espírito, sempre prontos para aprendermos. Depois disso, podemos aprender e aplicar os demais. A segunda bem-aventurança é bem-aventurado os que choram, versículo 4. Opa, aqui eu estou bem, né, Letícia? Né? Quem me conhece aí sabe como que eu sou uma pedra. Aquela uma que bateram e jorrou água, né? Então, bem-aventurados os que choram. O choro, em sua grande parte, quando ele é mencionado na Bíblia, ele é usado para demonstrar lamento ou dor por causa da morte, certo? Em sua grande parte. Porém, aqui, não é um choro causado por luto, mas por arrependimento, né? Então, bem-aventurados os que choram. Jesus mesmo, ele chorou por Jerusalém, não porque ele estava arrependido por Jerusalém, mas porque ele estava triste por Jerusalém não estar se arrependendo, né? Então, Lucas 19:41 fala sobre isso, né? Que Cristo, quando ele chegou à cidade, levantou seus olhos, viu a cidade, né? E chorou, né? Chorou por causa dos pecados daquele povo, né? Deve haver por nossa parte, gente, uma tristeza profunda por causa do pecado, tanto do nosso, como também do pecado dos outros. Qual é a nossa atitude quando nós ouvimos que um irmão em Cristo, entre aspas, caiu em pecado, entrou no pecado? Quantos de nós choramos por causa disso? Quantos de nós derramamos lágrimas por saber que muitas vezes um crente que era fiel escorregou na casca da banana e mergulhou no pecado? Recentemente, né, acho que uns 2 anos atrás, me corrija se eu estiver errado, Michael, ouvimos de um grande pregador do evangelho, Steve Lawson, que na realidade não é que ele caiu em pecado, ele já estava no pecado há muito tempo, só foi descoberto. Aí a pergunta: quantos de nós nos entristecemos? Né? Essa parte aqui de bem-aventurados os que choram, justamente é para trazer essa atitude de condolência uns para com os outros. Essa atitude de estamos juntos. Olha, você errou, tá? Nós estamos juntos, vamos trabalhar para você se levantar, né? Lembra? Acho que é Salmos que fala: se o justo cair, se cair, não ficará prostrado. Por quê? O Senhor o segura pela mão. Então nós temos que ter essa atitude também. O problema é que muitas vezes irmãos em Cristo veem alguém cair e fazem o quê? Opa, peraí, tá caindo? Peraí, deixa eu ajudar a cair um pouco mais. Que atitude cristã é essa? É exatamente o oposto do que Cristo ensinou aqui nas bem-aventuranças, né? Então nós temos que aprender a ter essa tristeza pelo pecado. De novo, tanto pelo nosso, lembra? Primeiro tira a trave que está diante do teu olho para depois ver o cisco que está no olho do teu irmão, né? Mas primeiro pelo nosso pecado e também pelo pecado
dos nossos irmãos. Rapidinho, alguém abre para mim em Salmo 38, 18. Quem vai lá? Quem vai lá? Lucas, Georgiana, Isaías 6:5. Outra pessoa. Quem vai? Quem vai? Quem vai? Quem vai? Michael. Lucas 5:8. Eu vi o dedinho querendo levantar. Quem mais? Mais um. Ou uma. Quem? Letícia, Romanos 7:24. Observem esse espírito de choro, de tristeza por causa do pecado. Em cada uma dessas situações, tá bom? Vamos lá. Salmo 38, 18. Suporto tristeza por causa do meu pecado. E se você for um pouquinho além, quem está falando aqui é Davi, né? Se for um pouquinho além, chegamos no Salmo 51, que é a confissão do pecado mesmo de Davi, tá? Isaías 6:5. Ai de mim! Ai de mim! O que eu estou fazendo aqui? Essa é a atitude de Isaías. Por quê? Porque ele estava vendo a situação pecaminosa dele e do povo no meio do qual ele habitava. Né? Pedro, Lucas 5:8. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: Afasta-te de mim, Senhor, porque sou homem pecador. Ok? Pedro imediatamente viu a situação dele e o que ele fala para Cristo? Senhor, afaste-se de mim. Sou pecador. Está reconhecendo, né? Paulo, Romanos 7:24. Mesma ideia, né? Mesma ideia de Paulo. Cada um desses quatro, e temos outros exemplos também, estavam reconhecendo sua pecaminosidade, sua necessidade de perdão, né? Então, isso é chorar, certo? Essa é a ideia do choro aqui das bem-aventuranças. Uma tristeza por causa do pecado, tanto seu, né, meu, como dos outros, tá? Bem-aventurado os mansos, versículo 5. A palavra manso não é aquela usada no pica-pau, tá? Que ele fica manso, manso, para remar, só para dar o ritmo para remar. Não é isso, tá bom, gente? A palavra manso é usada para descrever um animal que foi domesticado, tá? É interessante você observar isso. Por que que Cristo usou exatamente essa palavra? Para mostrar que, olha, esse animal aqui, ele era selvagem. Né? Eu sempre gostei de ver filmes que mostravam os índios pegando cavalos. Né? Gente, eles não tinham sela, eles não tinham freios, era na raça. Né? Eles pulavam no lombo do cavalo, grudavam na crina do cavalo, travavam as pernas e o cavalo pulava e esperneava e fazia de tudo para tirar o índio de lá. E o índio ficava, e ficava, e ficava, e ficava. Até domesticar o cavalo. E sabe uma coisa interessante? Vamos lá. Vamos ver quem aqui sabe montar um cavalo. Quando você vai montar um cavalo, de que lado você vai no cavalo? Parabéns. Você sempre vai pelo lado esquerdo do cavalo, tá?
segura na rédea, coloca o pé no estribo e... Muito bem. Por quê? Já parou para se perguntar isso? Porque os cavalos são domesticados, são treinados para receber a pessoa pelo lado esquerdo. É mais prático para nós também, que você está jogando na perna direita, certo? Então, de forma geral, quando alguém pegava um cavalo domesticado pelos índios norte-americanos, se fritava. Porque ia montar o cavalo pelo lado, só que os índios domesticavam o cavalo pelo lado direito. O cavalo nunca aceitava você subir nele pelo lado esquerdo, era somente pelo lado direito. Curiosidade, né? Então, a ideia é justamente essa. Um animal que era selvagem foi acolhido e domesticado. Se tornou manso. Tá? E é incrível como tem aqueles cavalos que parecem gigantes e pode vir uma criança desse tamanho assim, pegar na rédea e levar aquele cavalo para qualquer lugar. É incrível, eu acho isso lindo, né? É justamente essa palavra que Cristo usa quando quer falar sobre nós. Bem-aventurado os mansos, né? Nós fomos acolhidos, éramos selvagens, fomos acolhidos e fomos domesticados, né? Ou seja, não temos mais o controle sobre nós mesmos. Quem tem o controle sobre nós agora é o nosso mestre. Essa é a ideia, né? Moisés foi chamado de homem muito manso. Números 12:3 fala sobre isso, né? E é incrível que mesmo Moisés, sendo considerado o homem mais manso da face da terra, ele ainda teve um momento de raiva, né? E Cristo também pega e fala: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Então, essa bem-aventurança do cristão está relacionada àqueles cristãos que têm a sua vida controlada pelo Espírito Santo, controlada pelo próprio Deus. E, irmãos, aqui segue um alerta para nós. Eu diria que é uma das mais difíceis das bem-aventuranças. Porque é muito fácil nós queremos tomar as rédeas. É muito fácil nós queremos voltar a ser selvagens. Me lembro uma vez, os jovens da Nova Vida, só alguns 30 e poucos anos atrás, nós fomos levados na antiga FAPES. Talvez os mais antigos aqui saibam. Era um local onde tinham cavalos, né? Pessoas deixavam seus cavalos lá para serem tratados e tinha exposições, etc. e tal. E na época, minha irmã e meu cunhado moravam lá, né? Eles tratavam dos cavalos lá também, né? Eram tipo caseiros, né? E eles arrumaram para os jovens irem para lá, ter um passeio a cavalo. E eles pegaram vários cavalos. Tinham cavalos pequenos, cavalos enormes, cavalos mansos e cavalos bravos. E como eu era um dos jovens mais altos da turma, coube a mim pegar o cavalo maior e ele era o mais bravo. Depois que me falaram isso, né? E aí quando meu cunhado estava explicando, tal, blá, blá, blá. Esse negócio de subir pelo lado esquerdo eu aprendi com ele, né? E os jovens foram montando nos seus cavalos, ele montava sempre no primeiro, e ele ia na frente, e nós tínhamos que segui-lo num mini percurso que ele tinha montado lá. Então era um rápido passeio a cavalo.
O cavalo que eu estava, como eu falei, ele era o mais alto e o mais bravo. Ele era domesticado, só que não. E aí, estou no cavalo, eu era o último da fila, estamos indo bonitinho e tal. Aí todo mundo fazendo a curva, eu peguei as rédeas e dei aquele toquezinho para ele virar, para seguirmos, né? O cavalo continuou reto. Aí peguei uma puxadinha um pouco mais forte, o cavalo continuou reto. Aí eu peguei a rédea bem forte, bem firme e puxei. Se você não sabe, quando você puxa a rédea assim, você puxa junto o freio. E o freio ele vai fazer força no céu da boca do cavalo. Vai causar uma pequena dor no cavalo. Por isso que o cavalo para, né? Aí eu peguei a rédea e puxei. Na hora que eu fiz isso, gente, o cavalo fez isso. Vlap! Virou na outra direção e saiu em disparada. Eu pensei, eita, esse bicho não é domesticado, não! E depois eu conto o final da história. Eu tive que literalmente pular do cavalo porque a coisa ia ficar feia, né? Mas muitas vezes nós temos essa atitude desse cavalo. Cristo nos tirou do meio do pecado. Éramos selvagens, ele nos traz para a parte boa. Ele nos domesticou. Para quê? Para que nós obedeçamos à vontade do Pai. Para que nós possamos seguir as rédeas do Espírito Santo. O Espírito Santo nos dando a direção para onde nós devemos ir, nos segurando quando nós precisamos parar. Muitas vezes o que nós fazemos? Igual aquele cavalo. O Espírito Santo está nos puxando para um lado, a gente força para o outro lado. Irmãos, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Sermos mansos envolve deixar o Espírito Santo ter o controle em nossas vidas. E o último subponto aqui do nosso relacionamento para com Deus envolve os bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, né? Tinha um jovem também na Nova Vida que ele brincava muito com esse versículo. Ele falava que ele era bem-aventurado porque ele tinha fome. E ele parava ali. Só isso. Ele tinha fome. E ele tinha muita fome, né? Versículo 6 nos fala sobre essa bem-aventurança. E aqui não é aquela fome que nós estamos desesperados antes da refeição. Aquela fome que a gente fica bravo se a gente não comer logo. Né, Letícia? Eu estava assim hoje. Queria chegar em casa, a única coisa que eu queria fazer era comer. Estou morrendo de fome. Acho que se alguém entra na frente, eu saio daqui, né? Não é esse tipo de fome. Não é aquela sede, igual eu estou agora aqui com a boca seca, querendo um gole de água. A minha eu aguento segurar. Essa fome e essa sede é de justiça, né? É uma sede de quem realmente está desesperado por água. É uma fome de quem não tem absolutamente nada para comer. Essa é a ideia aqui, né? Uma sede, pode imaginar uma sede? Deixa eu ver. Uma sede que, isso aqui, ó, é até difícil de ver, né? Estão vendo? Não dá nem para ver, né, Yaya? Ó, é uma gota, ó, uma gota. Que pessoas fazem de tudo para ter isso. Né? Sede é sede. Certa vez nós fomos para Ilhabela. O Lucas já deve estar pegando qualquer história. E nós fomos para lá,
pai do Lucas, eu e mais outras pessoas da igreja. Só que a casa onde nós íamos ficar ficou inacessível por causa de barranco desmoronou, né? Então nós não tínhamos como ficar lá. Então nós montamos literalmente acampamento na praia. A água que nós tínhamos durou acho que um dia, se durou isso. E aí no dia seguinte a gente já estava com a boca seca, né, querendo água, não tinha mais água, não tinha água. Estávamos na frente do mar, gente. Aquele mundo de água e não podíamos beber, né? Ou vontade de ter um dessalinizador naquela hora, viu? E nada de água aí, não tínhamos dinheiro para comprar, a gente tinha que escolher ou comprava água ou comprava comida. Então a gente escolheu a comida. E a gente, naquela sede, e teve uma tarde que choveu. E nós deitávamos nas pedras para ficarmos de boca aberta para a água da chuva aliviar a nossa sede. E, gente, era tão refrescante quando uma gota de chuva caía na nossa boca. Isso é sede. E eu tenho certeza que existe uma sede até pior do que isso, né? Quando se trata de fome, eu me lembro de um exemplo que a missionária Zuleide deu quando ela tinha acabado de chegar em Moçambique, Maputo, para ser mais exato, capital de Moçambique. E ela tinha comprado alguns pães para ela e acho que era para o pastor Divino na época. E quando ela estava saindo, ela viu um homem revirando lixo para tentar achar alguma coisa para comer. E quando aquele homem olhou para ela, ela falou que era uma cena indescritível. O rosto de fome daquele homem. Ela falou, irmãos, eu não consigo descrever aquilo. E ela falou que ela não conseguia nem falar nada. A única reação que ela teve foi pegar aqueles pães e entregar para ele. E a atitude dele foi só uma. Ele só pegou aqueles pães, sentou no chão na hora e começou a devorar aqueles pães. Isso é fome. Agora, com essas ideias em nossa mente, quanto de fome e sede de justiça nós temos? Como cristãos, será que realmente nós desejamos justiça? E temos que lembrar que duas justiças. A justiça moral, certo? Que é o caráter e a conduta do cristão que agrada a Deus. Certo? Uma justiça que nós, como cristãos, precisamos ter para agradar a Deus. Cristo é a nossa justiça. E como cristãos, né, pequenos cristos, devemos buscar essa justiça para agradarmos a Deus com o nosso coração mesmo, né? Davi fala, como suspira a corça pelas correntes das águas, assim, ó Deus, por ti, ó Deus, suspira a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Será que nós, como cristãos, temos sede dessa justiça? De sermos justos diante de Deus? De fazermos o nosso melhor? Sozinho nós não conseguimos, óbvio. Por isso Cristo veio nos justificar. Mas lembre-se, Romanos 5 fala que nós já somos justificados por intermédio de Cristo. A pergunta é, nós ainda estamos lutando por essa justiça em nossas vidas? Ainda estamos lutando para sermos melhores, para a honra e glória de Deus? E a segunda justiça que nós devemos pensar aqui também é a justiça social. O desejo de ver uma libertação dos oprimidos, dos verdadeiros oprimidos, gente. Tá? Tem muito mimizento aí hoje em dia que não encaixa nisso aqui não, tá? Mas dos verdadeiros oprimidos da sociedade, daquelas pessoas que realmente necessitam de ajuda.
Será que nós, como cristãos, realmente temos esse desejo em nossos corações? Amós, ele fala sobre isso. Ele se preocupava com isso naqueles dias, né? Amós 5:11 fala assim: portanto, visto que pisais o pobre e dele exigis tributo de trigo. O pobre já não tinha mais nada para pagar tributo. Já estava endividado, ia perder tudo que tinha. E aí o que vem? O governo opressor, um governo ditador, um governo corrupto, vem e aperta mais ainda com os impostos. Ah, você tem um pouco de trigo? Cobra imposto do trigo dele. Essa é a revolta de Amós contra um governo que está oprimindo sua população pobre, né? No capítulo 8, versículo 6, ele fala assim: para comprarmos os pobres por dinheiro e os necessitados por um par de sandálias e vendemos o refúgio do trigo. Gente, é o que nós estamos vendo hoje no nosso país. Tá? É o que nós estamos vendo em nosso país. Ah, tem que dar um apoio. Ah, dá o Bolsa Família para todo mundo. Saiu, não sei se foi em dezembro ou em janeiro, nós temos mais pessoas recebendo Bolsa Família do que pessoas trabalhando registrado. E quem que paga imposto para poder dar o Bolsa Família? Para quem realmente necessita? Tem gente que necessita, gente. Tá? Quem que paga o imposto? Os trabalhadores. E aí? Né? E aí? Corrupção, corrupção, corrupção. Mas quem realmente precisa, às vezes nem está recebendo. Gente, é por esse povo que nós precisamos ficar indignados. Temos fome e sede de justiça. Tá? Então, essa bem-aventurança é daquela pessoa que tem um espírito faminto pela justiça mesmo, pela justiça de Deus, e que será farto realmente com a plenitude da vida de Cristo no seu reino, quando ele vier. Essas são as primeiras 4 bem-aventuranças que tratam do nosso relacionamento para com Deus. Nós vamos parar aqui por causa do horário. Semana que vem nós vamos ver as próximas 4 que tratam do relacionamento do cristão para com o seu próximo. Então, semana que vem daremos continuidade. Vamos orar. Nosso Pai, nós rogamos que o Senhor esteja nos ajudando a sermos cristãos que realmente engrandecem o Teu nome e que são cristãos bem-aventurados. Que nós possamos, Pai, fazer o nosso melhor para honrar e glorificar ao Teu santo nome. Pedimos Tuas bênçãos em nome de Cristo. Amém.